Até mesmo alguns discípulos de Jesus sentiram que sua palavra era forte, era dura. Em João capítulo 6, versículos 60 a 69, diz mais ou menos o seguinte: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Esse discurso, então, sobre o pão da vida chega ao ponto em que até os discípulos de Jesus entram em crise. Incapazes de dar um passo na fé, muitos acabam se afastando. Jesus não retira nenhuma palavra do seu discurso, nem procura adocicar o assunto para torná-lo mais digerível. Apesar das resistências, Jesus expõe abertamente sua verdade libertadora e acrescenta que eles ficarão ainda mais escandalizados quando virem o Filho do Homem voltar para onde estava antes, fazendo alusão à sua glorificação através da morte. Aos 12 que permanecem firmes e solidários, Jesus lhes questiona a fé e a adesão. De que lado estão eles? Por meio de Pedro, Pedro sempre tomando a iniciativa, os apóstolos reiteram sua fé na pessoa de Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. Esta solene profissão de fé suaviza a incômoda sombra da incredulidade dos outros discípulos e da já projetada traição de Judas que viria a acontecer. Como é interessante isso, né? Jesus, com palavras duras, não procura suavizá-la para falar a verdade para os discípulos e para os apóstolos, mesmo correndo o risco de perder alguns discípulos, como alguns acabaram indo embora. E na nossa comunidade, nas nossas famílias, acontece isso também. Muitas vezes alguns jovens, um pouco mais de idade também, não querem ouvir a palavra dura do pai, da mãe, do orientador espiritual, do padre, do pastor, e preferem o caminho mais fácil, de alguns amigos, colegas, que acabam dizendo que é melhor entrar para o mundo das drogas, ou vender aquilo que não tem nota, ou fazer algo errado para ganhar dinheiro mais fácil, para ter uma vida mais tranquila, para comprar um carro melhor, que pode ser que em algum momento a pessoa fique achando que de fato esse é o melhor caminho. Mas não é o caminho da vida eterna, não é o caminho da felicidade plena, não é o caminho daqueles que querem viver o que é correto. Para viver o que é correto é preciso ouvir a palavra dura, a palavra difícil e fazer muitas vezes um esforço que exige que a cada dia a pessoa queira se levantar e fazer mais uma vez o seu trabalho, o que é preciso ser feito para o seu sustento, para o sustento de quem está próximo e fazendo o que é correto. Nem sempre é o mais fácil, claro, mas é o que nos leva à felicidade plena e ao exemplo daquilo que Jesus falou aos seus apóstolos e aos seus discípulos. Só Ele tem palavra de vida eterna. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.